aqui. Louvai a Deus aqui. Louvai a Deus aqui. Canta. Aplauda esse Deus. Vamos orar juntos? Antes, olha só o que Jesus ensinou em João 15,16. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Temos aqui uma afirmação e uma promessa do Senhor. Vamos apresentar os nossos motivos. A irmã Ivani Bordim agradece a Deus pelo seu cuidado para com sua família e para com a família IBVA e pede que Deus abençoe cada um que estiver precisando de saúde física e emocional. Sobretudo aqui no caso da saúde emocional, pede pela Lucy, que é a irmã da Ivani, e pela Inácia. A Gorete Fernandes pede oração pela sua saúde e dos seus irmãos. E também pede por todos os familiares de amigos que estão na UTI. A Elisa Artuso pede oração para a Vitória, sobrinha de uma amiga que está internada com Covid. Que o Senhor tenha misericórdia desta vida. A Mônica Roca, ela aqui faz um agradecimento à cirurgia do Ronaldo, seu esposo, tudo correu bem, ele teve alta e agora é só o processo de recuperação, antibióticos, anti-inflamatórios, remédios para a dor. Então que Deus esteja abençoando o Ronaldo para enfrentar e passar logo por essa situação, e ela agradece a todos que oraram pelo Ronaldo. A Sônia Nogueira já fez este pedido e reitera, pede que os irmãos continuem orando pelo seu primo Sidney, que além de lutar contra o câncer, também está em estado grave na guerra contra a Covid. Que Deus tenha misericórdia do Sidney. O nosso querido José Gomes, ele foi pedido, ele pediu lá pelo seu primo, que estava internado com Covid, e ele me avisou aqui, olha, no domingo eu pedi oração por ele, mas hoje Deus o levou. A Covid venceu. Que Deus tenha misericórdia da família, que Deus esteja confortando. A Eliana Fichernes continua pedindo pela sua saúde, pela saúde da sua família e pelos irmãos da IBVA. E a Thelma Pechini, eu cheguei há pouco tempo ali do funeral do Rui, esposo da Thelma, ele faleceu e a Thelma precisa das nossas orações, a família. Ali no funeral tinha poucas pessoas, uma amiga da Thelma e também o filho do Rui, junto com a cunhada do Rui e o netinho. E que Deus esteja abençoando esta família e confortando a Thelma, que lutou muito com seu esposo, mas o Senhor o recolheu. Eu me lembro do Rui, porque eu lembro muito bem dele, que tivemos longos papos, quando ele fez aqui a classe de integração e batismo, águas que marcam. Ele tinha sempre muitas colocações a fazer, eu o batizei. Então que Deus nos ajude toda a família. É uma perda que sempre fica muito sentida para nós. Mas ele sofreu muito. Bom,
São esses os pedidos que chegaram aqui. Eu gostaria que você ajudasse a igreja em oração. Deus abençoa, Deus ouve, Deus atende a oração do justo, né? A sua oração. Então este é o momento de juntos colocarmos nossos pedidos diante do Senhor e termos um momento de poder, um momento de unção. Esteja em oração. Se você não colocou o seu pedido, pense nele. Talvez alguém que você conheça, uma realidade, uma situação. Vamos orar também pelo nosso Brasil. Hoje nós estamos vivendo o pior momento da crise, da pandemia. Então, muitos lugares querendo fechar, muito desacordo entre aqueles que estão lá no poder. Enfim, vamos orar pelo nosso país. Oremos. Pai querido, muito obrigado por este momento de oração, muito obrigado pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, muito obrigado por aqueles que o Senhor tem livrado, ó Pai, que temos sido protegidos. Ó Pai, tu sabes que esse é um momento difícil, temos pessoas queridas, pessoas conhecidas, familiares, amigos, que estão sofrendo com a Covid, sofrendo com a crise financeira. Pai, tenha misericórdia. Visita, Senhor, cada pessoa que foi mencionada aqui, o Sidney, ó Pai, com aquela situação tão grave, tenha misericórdia dela, aquela moça, ó Pai, que também está internada com Covid, que foi pedido da Elisa, Pai. Ó Deus, consola a família ali do Gomes, aqueles entes queridos que ficaram enlutados, tem misericórdia deles. Enfim, ó Deus, o Senhor é bom, o Senhor pode todas as coisas, e o Senhor pode confortar os nossos corações. Que o Senhor esteja atendendo aos pedidos que estão sendo colocados neste momento diante do teu altar, que eles subam diante de ti como um incenso agradável. Muito obrigado também pela boa recuperação do Ronaldo, que ele tenha muita força e que ele possa voltar à normalidade da sua vida. Abençoa o nosso país, um país tão sofrido, ó Deus, com tantas desavenças, um país tão mal administrado. Tenha misericórdia de nós. E, ó Pai, que o Senhor esteja visitando cada um dos teus servos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Recebo mais poder, orando me entrego ao meu Deus, orando me esqueço até do mundo, sinto paz em um segundo, sinto o céu bem junto a mim. Orando posso até tocar o céu, orando me entendo com meu Deus, orando digo a Ele o que sinto, ultrapasso
e por isso em gratidão vou devolver. Vou devolver com meu louvor, devolver em adoração. Vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração. Vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Que bom que você está aqui novamente com a gente, participando deste culto online. Eu espero que Deus esteja lhe abençoando ricamente. Antes da palavra, eu quero agradecer a todos aqueles que têm contribuído com a igreja, sobretudo neste último desafio que nós tivemos de ajudar as crianças do Lar Sonho Infantil, também ajudar aquelas pessoas carentes do Parque das Flores. Muitas pessoas têm nos ajudado. Que Deus te abençoe e te guarde. Não se esqueça de que dá aos pobres, empresta a Deus. E eu tenho certeza que Ele vai estar te abençoando. Eu também quero agradecer a sua participação na votação. Muitos irmãos participaram, fizeram o seu voto, vieram à igreja assinar. Muito obrigado por isso. E também lembrar que nós estamos em construção, em fase aqui na igreja, preparando o poço do elevador. O elevador já está comprado, nós estamos pagando mensalmente este elevador e agora estamos preparando a parte civil para que venham instalar. Nós contamos com a sua contribuição, contamos com o seu apoio e com as suas orações para que em breve tenhamos este ponto de acessibilidade. A IBVA, uma igreja para todas as pessoas, de todas as idades, para terem acesso a todos os recantos aqui do nosso prédio. Você é feliz? Se é feliz, o que faz você feliz? Talvez aquela pessoa doente, para ela ser feliz é ter saúde. Para outras pessoas, é ter bens materiais ou ter poder. O que faz você feliz? O Freud, o pai da psicanálise, disse que toda atividade humana visa a felicidade. Essa é a afirmação dele. Tudo o que nós fazemos visa sermos felizes. Mas uma pessoa, por exemplo, pode ter muita saúde e ser infeliz. Infeliz porque não tem uma casa. Outras pessoas podem serem casadas, mas serem infelizes porque queriam estar solteiras. Como há muita gente solteira que queira estar casada. Então, falar de felicidade é uma questão complexa. O que é a felicidade? Eu sei o que me faz feliz, mas o que é a felicidade? Um conceito que eu aprecio bastante é aquele que diz que felicidade não é uma meta, não é um alvo que eu coloco na minha frente, não é um objetivo, não é algo que eu possa chegar e dizer, pronto, peguei a felicidade, alcancei a felicidade, comprei a minha casa própria, agora eu sou
feliz. Fui promovido no emprego, agora eu sou feliz. Felicidade não é algo que a gente sai à procura. Felicidade não é algo que está ali. Se eu tiver aquilo, então eu alcancei a felicidade. Se fosse assim, né? Felicidade é eu me casar, ter um filho, felicidade é eu me formar na faculdade, comprar minha casa de campo, alcancei o topo da carreira. Se fosse isso, seria muito simples definir felicidade. O problema é, como eu já disse, as pessoas alcançam o topo da carreira e são infelizes. Pessoas se casam e são infelizes. Pessoas têm muitos bens materiais e são infelizes. Então, é importante a gente guardar que a felicidade é um caminho. Felicidade é um jeito como a gente vai. Felicidade não é no depois. Felicidade é no durante, é no enquanto. Enquanto eu estou no caminho, eu sou feliz. O que aconteceria se nós conseguíssemos desfrutar cada momento da vida sem esperar que ele nos proporcionasse alguma felicidade no futuro? Se eu vivesse o mundo presente, viver enquanto uma atitude é que nos devolve a vida. Uma atitude de vida. Quando você está limpando a sua casa, o seu prazer está em limpar a casa, e não depois que ela estiver limpa, não depois que você terminar o trabalho. O seu prazer é estar na fila, enquanto aguarda, e não quando chegar a sua vez. Há pessoas que passam o ano todo planejando as férias. Ou seja, fora das férias, eu não tenho felicidade. Nós devemos viver a nossa porção de felicidade enquanto estamos fazendo alguma coisa. E não ficar esperando uma gratificação posterior. Isto é o que o autor de Eclesiastes chama de ilusão, de correr atrás do vento. Se eu tiver tal coisa, então eu sou feliz. Isto é ilusão. Basicamente, existe uma expressão chamada mindfulness, que significa atenção plena. Mindfulness é a prática de estar no momento presente da maneira mais consciente possível. Agora há pouco eu fui a uma casa e a mãe vinha descendo com o filho e ela vinha reclamando: olha, ele está na mesa almoçando, mas está olhando para o celular. Isto não é atenção plena, porque ele nem está prestando atenção na comida, nem está usufruindo da felicidade de poder se alimentar, de poder comer aquilo que ele gosta. Ele está com a mente voltada para o futuro. Muitas vezes a felicidade é fugidia. Parece que a gente só percebe a felicidade quando ela está indo embora. Ou, como dizia uma canção, eu era feliz e não sabia. Nós não conseguimos perceber o quanto nós somos felizes em determinadas situações. Poder respirar, poder beber um copo de água, estar atento a cada movimento, a cada situação,
a cada respiração. Você já reclamou na fila? Você já experimentou em viver? Puxa, eu posso estar aqui, eu posso olhar pessoas, eu vou viver este momento. É esse jeito que a gente caminha, que traz a felicidade. Então, nós devemos presentificar a vida, tornar a vida algo presente, não ficar só presos ao passado e não presos ao futuro. O dia que eu conseguir chegar a tal lugar, então eu serei feliz. Bom, eu estou falando estas coisas porque eu acredito nelas. Eu acredito que esta é uma visão cristã de felicidade. Nós estamos nessa série Cristão Ateu. E o cristão ateu, aquele que crê em Deus, mas vive como se ele não existisse, este cristão ateu não pensa assim. O cristão ateu age como um ateu. Ele vive em busca da felicidade a qualquer preço, para ter sensações, para ter prazer. Ele vive em função disto. Prazer, sensações. Por isso eu quero ler um texto de Eclesiastes, capítulo 2, versículos 10 e 11. Preste atenção neste texto. Eu consegui o que desejei. Não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Eu me sentia feliz com o meu trabalho e essa era a minha recompensa. Mas quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão. Não tinha nenhum proveito. Era como se eu estivesse correndo atrás do vento. Você já não passou por essa tensão, essa situação? Sabe que existem dois grandes objetivos na vida, né? Alcançar. E muitas pessoas, elas se frustram porque alcançam as coisas e descobrem que aquilo não traz nenhuma felicidade. O que Salomão está tentando dizer aqui nesse texto é que quando nós chegamos ao topo, sem consciência da presença de Deus em nossa vida, sem a influência direta dos valores e alvos do reino, nós não encontramos nada ali. Lá em Eclesiastes 2, 1 a 11, vale a pena ler esse texto para manter o nosso coração distante do ateísmo cristão. Salomão chegou ao topo em suas experiências e conquistas. Chegou muito mais longe do que a maioria dos seres humanos em toda a história. E sabe o que ele concluiu depois desta abordagem? É que tudo é ilusão. Eclesiastes 12, 13 diz assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Alguém disse o seguinte: todo prazer que refresca sem diminuirmos, sem distrair-nos ou desviar-nos de nosso caminho, é um prazer legítimo. Não é errado você buscar o prazer na sua vida, desde que ele não o distraia, desde que ele não o desvie, desde que ele seja um prazer legítimo. Nós muitas vezes somos presos, e isso é muito comum nos nossos dias, a um evangelho superficial, consumista. Nós
desenvolvemos uma teologia corrompida de diversas maneiras. Há muita gente que diz assim, eu experimentei a religião, mas ela não me fez feliz. Eu fui para a igreja e ela não melhorou minha vida em nada. Não é à toa que há tanta gente desengrejada, pessoas que se desiludiram com a igreja, porque foram para uma igreja que era formada por cristãos ateus, cristãos que queriam consumir as ideologias deste mundo. Deus não me ajudou a ter uma vida melhor, portanto ele falhou comigo, ou não é real. De um jeito ou de outro, eu não estou mais interessado numa busca espiritual mais intensa. Como é a vida de cristãos ateus que buscam a felicidade acima da vontade de Deus para suas vidas? Hoje eu vou falar sobre isso, as dimensões da felicidade a qualquer preço. Na próxima quarta-feira, nós vamos falar sobre a verdadeira felicidade. Uma vida que busca a felicidade a qualquer preço, geralmente tem os seguintes focos. O foco número 1 é o hedonismo. Lá em Filipenses 3, 18 e 19, nós lemos: já disse isso muitas vezes e agora repito chorando, diz o apóstolo Paulo. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Para o hedonista, o prazer é o bem supremo. O grande alvo da vida é o prazer, não importe o quanto isto custa. Quando nós cremos que nossa felicidade nos dá licença para fazer o que quisermos, nós nos tornamos cristãos ateus. Deus jamais fecha os olhos para o pecado, por felizes que este pecado nos torne ou pareça nos tornar. Somos muitas vezes especialistas em racionalizar, justificar esta nossa busca pelo prazer. Mas não há nada que justifique uma pessoa que torne o prazer o seu maior objetivo. Deus não quer que sejamos felizes quando isto nos leva à prática de algo errado ou insensato. No plano de vida, o plano divino, o fim nunca justifica os meios. Obter prazer a qualquer preço é marca de um cristão ateu. E hoje a gente conhece tantos cristãos que colocam os seus prazeres, as suas viagens, o seu lazer, muitas vezes o seu corpo no primeiro plano, deixando Deus num plano secundário. Um segundo foco de um cristão ateu é o materialismo. Jesus tem uma palavra que me impressiona muito. Lá em Lucas 13, 15, ele diz assim: prestem atenção,
Tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que tem, mesmo que sejam muitas. O materialista é aquela pessoa cuja maneira de viver é extremamente devotada aos bens materiais, voltada para os valores, para os prazeres materiais. É aquela pessoa que entende que alguém vale pelo que tem. Então, pela sua casa, pelos seus automóveis, pela maneira como se veste, pelo salário que ganha, pelo lugar onde está empregada. E a cultura do consumismo investe em criar novos apetites, deixando todos nós famintos com a ilusão que esses apetites, sendo satisfeitos, pudessem nos trazer felicidade. A expressão de um ateu consumista é essa: eu tenho bens melhores e aí eu vou viver numa zona de conforto, vou ter experiências emocionantes e relacionamentos certos, ou seja, alguém me fará feliz, e juntar tudo isso à aparência. Tudo isso, bens melhores, circunstâncias pacíficas, experiências emocionantes, relacionamentos certos, aparência perfeita, tudo isso vai gerar felicidade. A nossa cultura tem condicionado a acreditar que o que não temos é o que não nos fará feliz. Não importa que muitas dessas coisas nem sequer existisse há 5 anos atrás. Há alguns anos atrás não existia celular. Aliás, na minha infância, pouquíssimas pessoas tinham telefone. E eu fui falar pelo telefone pela primeira vez numa padaria aos 10 anos de idade. E hoje a mãe reclama de que o filho almoça com o celular na mão. Há muita coisa que parece que hoje são essenciais, não podemos viver sem elas, coisas que os nossos pais não tiveram. Então nós fazemos da nossa vida com este apetite de ter mais, e trocando, e desfazendo. Corremos atrás, às cegas, de algo mais novo, mais brilhante, algo mais rápido. Isto é o efeito do materialismo. Nós ansiamos por circunstâncias pacíficas. Se nós não gostamos do emprego, do chefe, do salário ou de algum colega de trabalho, passamos para o próximo. Se a matéria escolhida na faculdade está difícil demais, nós deixamos de lado. Se o compromisso exige tempo ou esforço em demasia, nós o abandonamos. As pessoas querem apenas usufruir. Se tem uma palavra que gera calafrios a uma pessoa hoje em dia, o homem moderno, é compromisso. As pessoas não querem compromisso. Quando não perseguimos a paz, nós procuramos emoções. Pode ser um hobby, um esporte, uma boas férias, um final de semana. Quando a emoção perde o vigor, é hora de buscar a próxima emoção, custe o que custar. Ou nós podemos viver assombrados pela busca romântica do sempre ardiloso, verdadeiro amor, obcecados por um par perfeito. Em vez de buscar servir um ao outro, nós acreditamos equivocadamente que há alguém cuja única função é nos fazer felizes. E se não é a pessoa perfeita, então é a nossa aparência. Se tivéssemos uma aparência um pouco melhor, tudo iria bem. Aí entra uma série de ferramentas e tratamentos utilizados para nos fazer parecer perfeitos,
tudo para sermos mais felizes. Isso tudo tem a ver com materialismo. E você deve conhecer cristãos assim. Quando acreditamos que as coisas deste mundo proporcionarão felicidade, significa que estamos nos contentando com uma falsificação. Um terceiro foco de um cristão ateu é o individualismo. O individualista é aquela pessoa que segue a filosofia de Caim. Quando o Senhor perguntou para Caim: onde está o seu irmão Abel? Caim respondeu: não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Isso não é problema meu. Cada um no seu quadrado. Cada um que cuide da sua vida. Não tenho nada a ver com você e você não tem nada a ver comigo. Eu tinha uma pessoa que viveu em Londres, na Inglaterra. Ele disse assim, que nas ruas de Londres nós encontramos as pessoas mais esquisitas, com todo tipo de roupa, todo tipo de cabelo, com todo tipo de tatuagem, e ninguém mexe com ninguém. E a filosofia é esta: eu não vou mexer com você para você não mexer comigo. Isso é o individualismo. O individualismo é marcado por uma vida excludente. Quando alguém exclui uma pessoa dos seus sonhos, dos seus objetivos, das suas intenções. Eu tenho meus objetivos, então você está fora disso. Deixa que eu cuido da minha vida. Há uma onda de individualismo na nossa época. Entre casais, na relação entre empregador e empregado, nas lideranças eclesiásticas, na relação dos pais para com os filhos e vice-versa. Hoje muitos filhos respeitam mais e têm mais carinho, mais afeição pelas babás do que pelos seus próprios pais que estão o tempo todo fora, cuidando da sua vida. Eu tenho que me conscientizar e eu tenho que mudar. Eu não posso ganhar dinheiro prejudicando pessoas. Eu não posso monopolizar a minha dor, ou seja, só eu tenho problema. Só vivo falando dos meus problemas e nunca me interesso pelos problemas dos outros. Eu devo deixar de me alegrar com as derrotas das outras pessoas. Pelo contrário, eu tenho que me alegrar com as vitórias dos outros, com as conquistas dos outros. Eu devo fazer e atender às necessidades das pessoas ao meu redor, me preocupar com as necessidades delas. Eu não posso me casar e viver como se fosse solteiro. Eu não posso ter filhos e não me conectar ao coração dos meus filhos. E quando se trata dos filhos, se quisermos evitar que eles sejam devorados pela gama dos prazeres deste mundo, é melhor que nos privemos dos prazeres egoístas de sermos consumidos por nosso trabalho à custa das nossas famílias. Muitas famílias estão sendo destruídas, consumidas, porque os pais não estão investindo nas suas famílias. Todo prazer que arrisca o direito sagrado do outro é um prazer ilícito. E um quarto foco de um cristão ateu é o existencialismo. 1 Coríntios 15, 32, Paulo diz assim: se foi por meras razões humanas que lutei com feras e em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Existencialismo. O existencialismo tem algumas características, né? A filosofia existencialista
apresenta algumas marcas que podem ser observadas na maior parte das ideias dos filósofos. E olha só algumas características que eu quero destacar. Para o existencialista, a existência vem sempre antes da essência. Ou seja, não importa o que eu sou em primeiro lugar, importa que eu existo. Então, eu existo. Então, a minha essência, aquilo que eu sou, meus valores, minhas circunstâncias, isso vem em segundo plano. Eu existo. Para o existencialista, a essência humana é construída a partir das escolhas individuais. Então, eu existo e, no decorrer da vida, eu vou tomando decisões, eu vou escolhendo. É a minha essência. Eu construo a minha essência. Não tem esse negócio assim de como Deus me fez, qual é a vontade de Deus para a minha vida, o que é certo, o que é errado. Não, eu é que vou decidir. Então, o indivíduo é o único responsável por suas próprias escolhas. Eu dou conta da minha vida. Eu decido, ninguém vai decidir por mim. Eu é que sou responsável pelas minhas escolhas. Só que estas escolhas levam inevitavelmente às perdas. Muitas vezes eu faço escolhas erradas. Tomo decisões erradas. E essas escolhas e a vida leva a um estado de desespero e de angústia existencial. Porque eu estou por minha conta. Eu é que decido a minha essência, o que eu vou ser. Eu é que decido. E vou tomando muitas decisões erradas. O existencialismo se tornou mais forte a partir da Primeira Guerra Mundial. O mundo estava em crise. E é um mundo de decepção. Então eu existo, mas a vida é só isso. Então a vida é só isso, não é? As pessoas existencialistas, com essa filosofia existencialista, ela vive como se ela tivesse que resolver tudo. Ela fosse autossuficiente para tomar as decisões, para decidir o que ela quer, o que vai fazer da sua vida. E essa maneira de enxergar a vida traz implicações nocivas. O senso de existência curta. Então eu existo aqui, um dia eu vou desaparecer, e vou desaparecer sem saber exatamente para que eu existi. Isso pode trazer uma vida sem limites, ou uma vida que nunca alcançará o pleno potencial. Você precisa acreditar que a vida é mais do que viver por 70 anos. A vida é uma questão de eternidade. Viver com uma filosofia existencialista poderá comprometer o seu destino eterno, que é o céu ou o inferno. E entenda, a terra não é o céu. A minha existência não se limita ao que está aqui. É por isso que Paulo diz, bom, se não existe ressurreição, se não existe vida eterna, então eu vou comer e viver aqui, porque eu vou morrer. A felicidade deste mundo não se baseia em acontecimentos inconstantes, mas as bênçãos de Deus transcendem tudo o que o mundo oferece. Vamos, no próxima quarta-feira, verificar os ensinamentos de Jesus sobre o verdadeiro estado de felicidade. Algo que começa com a nossa espiritualidade afetando o nosso mundo exterior. São características espirituais presentes na vida de todo discípulo de Cristo. Nós vamos falar sobre as bem-aventuranças. Mas por hoje eu queria que você refletisse. Será você um cristão ateu
vivendo somente pelo prazer momentâneo? Será que você tem sido tragado pelo materialismo, só pensando em comprar, em ter, em adquirir? Será que você não estará vivendo uma vida individualista, sem se preocupar com o próximo? Vivemos um período tão difícil. Será que você não se interessa pelo próximo, aqueles que estão passando por situações muito piores do que a sua? Ou estaremos sendo existencialistas, vivendo como se tudo estivesse por nossa conta, tudo dependesse da nossa decisão e tudo se limitasse a esta existência, sem uma existência futura? Seja um cristão bíblico, um cristão segundo Jesus. E na próxima quarta-feira, nós vamos ver como ser um cristão verdadeiro e como alcançar a felicidade. Deus te abençoe, Deus te guarde, tenha uma ótima semana. Amém. Com Jesus eu hei de ter grande alegria em meu viver. O meu Jesus me guia assim, com tua luz e amor sem fim, e me sustém até chegar às portas do celeste lar. De meu Senhor eu quero ser e sua causa promover, e pela fé já avistei o lar em que descansarei. O meu Jesus me guia assim, com tua luz e amor sem fim, e me sustém até chegar às portas do celeste lar. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Pelos pais e amigos, pela seda santa lei, pelo amor divino, graças te darei.
sem perturbação, e seguro durmo, sem perturbação.